a situação desse noivo, se no dia das bodas, que era a responsabilidade dele, da celebração, acabasse o vinho, acabou o casamento, olha que mácula, que mancha que ia ficar na vida daquele rapaz. Aí a vergonha para o pai da noiva, eu entreguei a minha filha para esse camarada, nem a festividade do casamento ele teve condições de arcar, o que será da vida da minha filha? Esse cara foi irresponsável, não tinha recursos. Então ali era um momento crucial, muito importante para a vida daquele noivo. Ele estava em apuros, ele estava prestes a uma situação vexatória, e era muito sério isso. Ele podia, a lei de Israel lá era tão rigorosa, que por aquela vergonha, por aquela situação, ele poderia ser até penalizado pela lei. Alguns estudiosos dizem isso. E aí, diante do acontecido, Maria, mãe de Jesus, entra em cena. A Bíblia, ela não dá muito detalhes que tipo de relação Maria tinha com aqueles noivos. Mas eu posso te garantir, analisando a palavra de Deus, que Maria tinha alguma afinidade. Aquele casal de noivos era próximo de Maria. Por quê? Porque Maria aqui, ela estava coordenando a festa. Ela estava ali, observando o andamento da festa, e ela foi, pelo que a gente percebe do texto, ela foi uma das primeiras a saber, olha, o vinho vai acabar. E Maria, aqui como exemplo de serva de Deus, diante de um problema insolúvel, Maria não tinha solução para o problema. Ela vai até a pessoa que pode resolver. Diante dos problemas insolúveis da nossa vida, nós temos que ir até Jesus. Quem ensinou isso para a gente? Foi quem? No texto, gente, quem foi que ensinou? Maria. Tem gente que faz o contrário, né? Maria procurou Jesus, então eu vou até Jesus. Ela fez o certinho. Mas sabe o que eu acho interessante aqui no texto? Maria simplesmente, ela apresentou o problema para Jesus. Ela não veio com uma solução pronta. Jesus, o senhor podia fazer isso. Meu filho, faça desse jeito. Resolve o problema assim, assim para mim. Foi assim. Maria não, ela simplesmente apresentou o problema para Jesus. E nós temos um péssimo hábito de que quando estamos com um problema, a gente nas nossas orações, a gente já apresenta a solução para Jesus. Já percebeu? Senhor, eu estou com esse problema, o senhor podia fazer isso, resolve desse jeito, faça isso para mim. A gente quer apresentar soluções para Jesus. Quem somos nós? Quem somos nós para apresentar soluções para Cristo? Ele é Senhor, Ele é Rei do universo, o poder dele é ilimitado. E toda vez que passamos por problemas, sempre por trás disso, Jesus tem um crescimento espiritual para mim e para você. Jesus tem uma experiência nova. E a nossa parte, sabe qual é? É chegar para o Senhor e falar: Senhor, está doendo, estou sofrendo, isso está me angustiando. Senhor, tem piedade de mim, me ajuda. É isso que Maria ensinou. Apresentou o problema para Jesus. Maria se importava muito com aqueles noivos, né? Só que quando a gente olha na Bíblia assim, a resposta de Jesus, numa primeira leitura assim, parece um pouco áspera, né? Jesus fala assim para ela: mulher, que tenho eu contigo?
ainda não é chegada a minha hora. Não parece que Jesus aqui foi áspero com Maria? Mas no mesmo Evangelho de João, quando você estuda mais um pouquinho, você vai ver que lá na crucificação, no momento mais angustiante da vida de Jesus, naquele momento ali de angústia de alma, ele olha para a mesma mamãe dele e a chama da mesma forma, fala: mulher, eis aí o teu filho. Quem que ele estava falando de filho? João, o discípulo amado. Mulher, eis aí o teu filho. E falou para João: eis aí a tua mãe. Percebam que era uma normalidade Jesus, em algumas ocasiões, chamar Maria de mulher, porque Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. Entende? Não era falta de respeito, mas era manifestação da divindade de Cristo. E era como se Cristo falasse assim: olha, mulher, esse problema aí do vinho, não me coloca nessa situação agora não é chegada a minha hora. Jesus falou, porque o Senhor Jesus, no seu ministério, ele era totalmente voltado ao Pai. No Evangelho de João você vai ver Jesus falando diversas vezes que ele não fazia nada fora da vontade do Pai, que tudo que ele realizava era de acordo com a vontade do Pai. Então Jesus, os atos de Cristo eram todos na permissão do Pai. E ele deu essa resposta: ainda não é chegada a minha hora. Foi isso que Jesus respondeu. E Maria saiu, foi para os empregados, na esperança de que Jesus poderia mudar aquela situação, e chega para os empregados e fala: olha, se ele mandar vocês fazerem qualquer coisa, vocês façam tudo conforme ele mandar. Foi isso. E interessante pensar aqui o seguinte: Jesus falou aquela palavra, mas por alguma razão, depois, eu acredito, na minha concepção, que o pai deve ter, naquele intervalo de tempo, deve ter falado assim: Senhor, meu filho, pode iniciar, pode começar o seu ministério agora, eu estou te autorizando. Entende? Vocês estão entendendo? Jesus deu a resposta: ainda não é chegada a minha hora. Mas depois ele muda de ideia, ele começa a realizar os seus sinais a partir daquele evento. Certamente o Pai deve ter se comunicado com ele, eu creio assim. E a partir dali, o que acontece? Quem assumiu a direção daquele problema ali foi Jesus. A partir do momento que Maria chega para Jesus e fala: faltou vinho, e depois que ela fala para os empregados: olha, faça tudo conforme ele disser, Maria sai de cena. Jesus assume o controle: deixa comigo agora. Entende? Jesus, a partir daquele momento, ele age, e ele usa alguns instrumentos que estavam ali, as talhas, usadas na purificação do ritual lá do Antigo Testamento. Jesus manda que os empregados enchessem aquelas talhas de água, e a Bíblia diz que eram 6 talhas, e se você estudar, você vai ver que cada talha daquela comportava 100 litros de água. 100 litros de água. Então, se Jesus transformou toda aquela água em vinho, foram 600 litros de vinho. Essa é a conta. Mas a Bíblia aqui também não deixa muito claro a forma como esse milagre aconteceu. A Bíblia não dá detalhes. Tem duas opções. Primeira opção: eles encheram as 6 talhas e Jesus transformou de uma só vez toda aquela água em vinho. Segunda opção:
eles encheram as 6 talhas de água. À medida que eles iam pegando a água para colocar nos recipientes, a água ia se transformando em vinho. Eu creio na segunda, mas eu deixo aberto para vocês estudarem a palavra de Deus depois e pensarem da melhor maneira possível. Vamos pensar assim, aqui